Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje vamos começar o estudo do livro de Atos, estudando os capítulos 1 e 2. Quero convidar você a curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e acessar o site pastoredilson.com para você se associar ao Maximize e se tornar um patrocinador desse projeto. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento que vai descrever os primeiros acontecimentos da igreja cristã. Faz parte de um trabalho de Lucas, que era médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo e também escritor do Evangelho de Lucas, e é a conexão entre os evangelhos e as epístolas que estudaremos em seguida. A Bíblia diz no capítulo 1, versículos 1 e 2: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O começo dessa segunda parte já nos dá uma dica de como o livro será construído. Atos seria o livro do que Jesus continuou a fazer, já que o Evangelho de Lucas era o livro daquele que ele começou a fazer e a ensinar. Aqui veremos o que Jesus continuou a fazer através dos seus discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos poderia muito bem, então, ser os atos de Jesus ou os atos do Espírito Santo através daqueles que creram. Nós vemos que foi por meio do Espírito Santo que Jesus conseguiu levantar os discípulos, e é pelo mesmo Espírito que os discípulos fariam a obra de Cristo. Por isso Jesus adverte no capítulo 1 e versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa instrução parecia algo difícil se você tentar enxergar a história do ponto de vista dos apóstolos. Jesus tinha acabado de ressuscitar, apresentado inúmeras provas a eles de que estava vivo e durante 40 dias os ensinou a respeito do reino e de como eles deveriam compartilhar a mensagem do Evangelho. E agora pede para que eles esperem. Na verdade, a grande questão aqui é que sem o Espírito Santo sobre eles, sem esse batismo com fogo, que vamos ver agora, eles seriam apenas contadores de histórias de Jesus. Mas a presença do Espírito Santo vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa passagem não apenas dá um mapa de como o livro de Atos vai se dividir, mostrando a mensagem do Evangelho indo de Jerusalém até Roma, que naqueles dias era a representação dos confins da terra. Mas aqui também nós temos um ensinamento de que é o Espírito Santo que dá aos discípulos poder para ser testemunhas e também nos dá hoje esse poder de mostrar as evidências de que Jesus está vivo. Ao dizer essas palavras, finalmente Jesus sobe aos céus numa cena semelhante à de Daniel no capítulo 7, e os anjos anunciam uma mensagem que será constante em todo o Novo Testamento. Os versículos 10 e 11 do capítulo 1 afirmam: eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus voltará. Essa mensagem foi proclamada pelos discípulos e deve continuar sendo pregada por mim e por você nos dias de hoje. Nós vemos que também depois de escolherem Matias como substituto de Judas, o capítulo 2 vai destacar o primeiro e mais importante acontecimento da história da igreja, o Pentecostes. A Bíblia diz no capítulo 2, e versículos 1 a 4, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pentecostes significa 50 ou 50. E se você estudou comigo o Antigo Testamento, você vai lembrar que essa era a festa da colheita, ou dos primeiros frutos, também conhecida como festa das semanas, que era celebrada há séculos pelos judeus. O Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, e por isso tem esse nome. E os judeus celebravam nessa festa o momento da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do Êxodo, através de Moisés. A mensagem que Deus deixa aqui no livro de Atos é muito clara. Nessa nova aliança, nós tivemos uma nova Páscoa, onde foi Jesus quem foi o verdadeiro Cordeiro, que nos tirou do pecado, fez esse êxodo da morte para a vida. Depois de 3 dias, a Bíblia mostra que ele ressuscitou e ele passou 40 dias com os discípulos até subir aos céus. Assim como também os judeus passaram 40 anos no deserto até entrar na terra de Canaã. Restaram então, depois desses 43 dias, mais 7 dias que os discípulos esperaram no cenáculo até que o Espírito Santo viesse. Assim como no Sinai, Moisés viu uma nuvem de fogo caindo sobre o tabernáculo quando ele ficou pronto e essa glória, essa nuvem guiava o povo no deserto. Assim também, como a glória do Senhor encheu o templo de Salomão ao ser construído e seria um testemunho para as nações, nessa nova aliança, mais uma vez a glória descia com sons e fogo sobre os discípulos para os guiar e para ser um testemunho para todas as nações. Mas diferentemente da coluna de fogo que vimos na antiga aliança, aqui haviam línguas de fogo que pousaram individualmente sobre cada um deles. A mensagem é que no Novo Testamento nós, individualmente, somos o templo, o tabernáculo de Deus e carregamos a presença e o poder do Espírito por onde passamos. E nessa festa da colheita, milhares de vidas são colhidas na primeira pregação de Pedro. Agora, um homem devidamente capacitado, concluído pelo Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 2, versículos 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, a multidão para quem Pedro pregou, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aquele Pedro medroso que vimos nos evangelhos ter negado Jesus, depois de ser batizado no Espírito Santo, pregou para milhares de pessoas de todas as nações e lançou os fundamentos da primeira igreja local, a Igreja de Jerusalém. Vemos sobre essa igreja no capítulo 2, versículos 42 a 47, que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A história dessa igreja e de todas as outras iniciais e de como os discípulos viviam nelas, nós vamos entender a partir dos próximos vídeos. O livro de Atos está só começando. Deixe aqui as suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 3 a 5 de Atos.